você tem uma visão longa. Então, o que eu priorizo é que a empresa esteja num setor que seja perene, tá certo? E, dentro dessa perenidade, que ela seja, evidentemente, sustentável. Não é isso? Ela tem que ter histórico do quê? Histórico de crescimento, histórico de resultado, histórico de faturamento, histórico de, enfim, históricos que efetivamente nos conduzam a manter a aplicação na ação, na empresa, evidentemente. Dentro dessa análise, assim, tem indicadores que você prefere analisar na empresa, ou você tem uma gama de indicadores que acaba analisando, mais pela saúde dela, pelos controladores da empresa? O que você prefere, assim, para analisar? Para você avaliar e concluir a aquisição de uma ação, não precisa ser um sábio e nem um erudito, porque hoje nós temos muitas casas de análise, não é isso? Que já te proporcionam uma facilidade muito grande em você atingir os indicadores. Mas eu reputo como muito importante você adquirir ações que proporcionem um yield favorável dentro desse critério que eu falei. Empresa que tenha um caráter de perenidade na sua atividade e que seja sustentável, está correto? Os parâmetros são os mais variados possíveis. E não há dúvida nenhuma que nenhuma empresa é igual à outra, porque cada uma tem uma gestão, cada uma tem um histórico, cada uma tem uma base acionária, enfim. Cada uma reúne um contexto que você tem que avaliar individualmente. Tá certo? Alguém tem uma pergunta que quer fazer para o Barsi? Ali, levantou a mão. Quem que é? Levanta a mão aí. Ah, tá. Aqui, qual que é o seu nome? O meu nome é Suzy. Como? Suzy. Eu gostaria de saber como que você lidou lá atrás e como que você lida hoje com as perdas que eventualmente foram acontecendo aí nesse percurso. Eu não entendi. Como eu lidava lá atrás ou como eu lido agora, com o quê? Isso. Como que você lidou lá atrás e desde agora, como que você lida com as perdas que eventualmente foram acontecendo aí nesse caminho? Bom, acho que é isso. Obrigada. Eu não mudei de estratégia. Eu continuo fazendo a mesma coisa, está entendendo? Eu avalio todos esses critérios, todos esses elementos que eventualmente se deparam para você evoluir, para você analisar, e compra ou não o papel. O que eu gostaria de sacramentar aqui é o seguinte: eu fui constituindo uma carteira de renda mensal. Essa carteira de renda mensal, eu absolutamente não abro mão de vender as ações. No entanto, eu aproveito oportunidades de mercado. Por quê? Porque essas oportunidades de mercado, elas proporcionam o quê? A possibilidade de eu alavancar os meus recursos e, em alavancando esses recursos, direcioná-los para que eu engrosse mais a carteira de renda mensal ou de previdência. Então, não houve nenhuma mudança, tá certo? O que mudaram foram as empresas, evidentemente, né? Tá ok? Vamos lá. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Tá todo mundo. Pô, que beleza. Qual é o seu nome? Boa tarde, Alex de São José dos Campos. Prazer, Alex. Dentro da sua experiência no mercado financeiro, queria saber se pode compartilhar com a gente os maiores desafios e aprendizados até então. Olha, desafios, eles estão a todo momento. Cada dia que você vive é um desafio. Por si só, a vida é um desafio, não é isso? Mas, no segmento acionário, especialmente, a gente tem que considerar um ingrediente extremamente importante. Eu reputo o seguinte: o mercado de ações aqui no Brasil, ele ainda não é um mercado de risco. Eu o considero como um mercado de oportunidades. Então, eu vou na razão direta dos acontecimentos, avaliando as oportunidades. Está correto? E todos aqui
poderão estar diante dessas oportunidades através do quê? Através de leitura, através de informação, através de uma série de coisas, está correto? Então, eu claro, avalio, não há dúvida nenhuma, procuro, na razão direta dos fatos, não é? Aplicar com moderação também, não é isso? E torcer sempre para que o preço caia, para que eu possa o quê? Para que eu possa ter a maior quantidade possível de ações com um recurso. Certo? É isso aí. Mais alguém Ô, quer fazer Barsi, uma pergunta? ao longo do tempo, você falou que montou uma carteira de ações, mas uma carteira que tem uma renda mensal. Você gosta da estratégia de aluguel de ações, de doar suas ações para o mercado? Olha, o aluguel de ações, ele tem sido responsável pelo fato desse mercado não caminhar como deveria caminhar. É claro, você tem que potencializar todos os ganhos possíveis quando você tem ações. Só que o aluguel de ações, ele não é assim tão simples como muitos possam interpretar, porque não é qualquer empresa que você consegue alugar. Você só consegue alugar os papéis que eu chamo os papéis da roleta, os papéis que têm uma intensidade de negociação, os papéis de maior liquidez, que tem, por exemplo, Petrobras, a Ambev. Estou tentando lembrar se que tem mais. Vale, por exemplo. A Vale, o Banco do Brasil, está entendendo? Quem mais? Itaúsa, o Itaú, enfim. A própria Cielo também tem sido alvo de muitas locações. Por quê? O cidadão, ele loca porque ele sabe que o mercado não tem estrutura de investimento para suportar uma carga eventual de ações que venham para o mercado. Então, ele loca com que objetivo? Ele loca com o objetivo de vender essas ações, esperar que essas ações baixem de preço, recomprá-las e devolver. Agora, eu tenho, assim, uma crítica formal e contundente em relação à alocação de ações. Eu interpreto que, juridicamente, a alocação de ações com a permissão de vender é um ato de estelionato. Por quê? Se você aluga uma casa, você não pode vender, certo? Se você aluga um veículo, também você não pode vender. Se você aluga um equipamento qualquer, você também não pode vender. Mas uma ação você aluga e pode vender. Quer dizer, então, tem alguma coisa aí que não está bem explicada, não é isso? E isso provavelmente, talvez, possa fazer parte do quê? De um dos privilégios odiosos que eu interpreto que a Bolsa possui.